Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. E o objeto de conhecimento: astrobiologia, astrofísica, evolução estelar, evolução química, modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos e o detalhamento, distribuição dos elementos químicos no universo, níveis de energia dos átomos. Então agora vamos para a nossa aula. Bom, como nós vamos falar sobre distribuição aqui dos elementos químicos, né, distribuição dos elétrons, então a gente precisa rever um pouquinho o contexto histórico, né? Será que nossos elementos químicos eles sempre estiveram presentes, né, no nosso planeta? Será que só o nosso planeta tem os nossos elementos químicos ou tem no universo, né? Aí a gente se pergunta como será que surgiram, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, que juntos, né, o hidrogênio e o oxigênio, eles correspondem a 70%, por exemplo, do nosso corpo. Aí a gente se pergunta também sobre os outros elementos químicos, né, por exemplo, elementos químicos mais leves, como o carbono, como o nitrogênio, como o fósforo, até mesmo como o enxofre. Onde será que a gente consegue encontrar esses elementos químicos, né, no nosso planeta? Será que a gente consegue encontrar eles também no nosso corpo humano? Por exemplo, esses que eu falei para vocês, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, eles juntos, com o oxigênio e com o hidrogênio, eles são responsáveis por exemplo, formar em torno de 96% do organismo humano. Não? Mas como? Como é que a gente encontra eles, né? E os elementos um pouco mais pesados, por exemplo, como o ferro e como o zinco, embora eles sejam menos abundantes no nosso planeta, eles também menos abundantes, na verdade, nos nossos corpos, eles são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo. A gente precisa aí de ferro, a gente precisa do zinco, né? Então, quando tem alguma falta desses elementos, a gente precisa fazer a reposição através das vitaminas. E o ferro também, ele é um elemento químico que ele é muito importante porque ele faz parte da composição do nosso planeta. E ele é um constituinte que ele é responsável pelo campo magnético terrestre e pela proteção que esse campo magnético nos oferece. Então, é por isso a importância da gente compreender aqui esses elementos químicos e onde é que a gente encontra para a gente estudar esses elementos químicos na tabela periódica. Então, a gente precisa compreender bem a tabela periódica. E eu trago aqui a tabela periódica para vocês. Como é que ela está organizada? Ela está organizada, principalmente, a organização básica dela. Aqui nas colunas são os grupos, ou também chamadas de famílias, por causa das características que esses elementos têm, né? Eles têm características muito parecidas, por isso que quando eles estão em colunas eles são chamados de família. Ou então, quando eles estão aqui nas linhas, nessas linhas horizontais, são as camadas eletrônicas. Significa o quê? Que cada elemento que está numa linha dessas tem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. E como que a gente compreende, como que se chegou até aqui? Principalmente através do átomo de Bohr, que foi ele que fez com que se entendesse aqui a organização dos elementos para chegar aqui na tabela periódica. Então, vamos ver o átomo de Bohr. Tá aí, ó. Esse aqui é o átomo de Bohr. Qual é? É aquele que tem um núcleo com prótons e nêutrons, que é aquele que ele aperfeiçoou do átomo de Rutherford. E no átomo de Bohr é composto por camadas eletrônicas, e essas camadas eletrônicas aí são chamadas de órbitas estacionárias, né? Os elétrons estão organizados aí em camadas eletrônicas. Observem aí nesse átomo tem
4 camadas eletrônicas. E em cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons. E é isso que a gente vai estudar agora. Como que esses elétrons estão organizados nas camadas eletrônicas. Então, cada elemento químico, cada átomo tem tem o seu número atômico. E aí, de acordo com a quantidade de elétrons organizados, a gente precisa compreender como que esses elétrons estão organizados nas camadas eletrônicas. Então, nós vamos ver primeiramente o conceito de camadas eletrônicas. O que são as camadas eletrônicas? São as regiões do átomo onde os elétrons podem se movimentar sem perder ou ganhar energia. Eles vão ficar se movimentando dentro da própria camada. E ao total são consideradas 7 camadas eletrônicas. O que ele quer dizer? Que se aqui tem 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, que também são chamadas de níveis de energias. Então a gente pode dizer que é o nível 1, nível 2, nessa mesma ordem. 4, 5, 6, 7. Quer dizer que a camada Q é o nível 7, a camada P é o nível 6, a camada K é o nível 1. E em cada camada existe uma quantidade de elétrons. E aí, isso que é camada eletrônica. Os elétrons eles ficam se movimentando aqui na sua camada. Isso, ou seja, não vai haver perda nem ganho de energia enquanto eles estiverem se movimentando aqui. Isso que são as camadas eletrônicas. De acordo com o tamanho do átomo, ele pode ter 2, pode ter 3, até quantas camadas eletrônicas? Ele pode ter até 7 camadas eletrônicas. Então, os elétrons vão ficar girando aqui nas camadas eletrônicas. E aí, como que eles chegaram aí nessas camadas eletrônicas? Cada camada é como se fosse a casinha dos elétrons e cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons da camada K é uma certa quantidade, na camada L é outra quantidade, e a gente vai ver aqui, ó, trouxe também aqui essa tabelinha que são os níveis de energia. Cada nível de energia comporta o número máximo de elétrons. Ou seja, o que é o nível de energia? São as camadas eletrônicas, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, essa daqui é a camada K, essa daqui é a camada L. Então, cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons. Isso quer dizer que aqui na camada K comporta no máximo quantos elétrons? No máximo 2 elétrons. A camada L só pode ter no máximo 8 elétrons. Ela é uma camada que só tem 8 elétrons. É como se você fosse guardar, por exemplo, digamos que moedinhas num cofre. Você tem aqui 7 cofrinhos. E aí esses cofres só podem ter uma certa quantidade de moedinhas. Então esse cofre aqui, K, ele só pode ter 2 moedinhas. No cofre chamado L, que é a camada L, você vai conseguir colocar quantas moedinhas aqui dentro? Apenas 8 moedinhas aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedinhas. E assim vai, ó. Aqui você já tem um cofre maior, já coloca 18 moedinhas. Então, isso que quer dizer, fazendo uma analogia mais simples para vocês compreenderem o que eu estou falando. É quantos elétrons podem existir em cada camada eletrônica. Então, aqui, na camada K, somente 2, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18 elétrons, na camada N, 32 elétrons, na camada O, 32, na camada P, 18 e na camada Q, 8 elétrons, certo? E aí, dentro dessas camadas, é como se fossem as casinhas dos elétrons, eles não vão ficar soltos dentro das camadas, eles vão ficar em subníveis de energia. Esses daqui são os níveis de energia, que vão de 1, vou até anotar aqui, de 1 até 7. 1, 2, são 7 camadas eletrônicas, então são 7 níveis de energia. E aí, dentro desses níveis de energia, tem subníveis de energia. Existem 4 subníveis de energia, como se fossem 4 quartinhos. O nível S, o subnível S, e nesse subnível S só cabem 2 elétrons.
Tem o subnível P, que só cabem 6 elétrons. Tem o subnível D, que só cabem 10 elétrons. E tem o subnível F, que só cabem 14 elétrons. Gente, tudo isso baseado nos estudos dos químicos, dos cientistas, dos físicos, para tentar compreender todos os elementos químicos que existiam na época, para tentar compreender a elaboração da tabela periódica. Então, através desses conceitos de nível e subnível de energia. Lembrando, são quantos níveis de energia? São 7 níveis de energia, que são as camadas eletrônicas. E são quantos subníveis de energia? São apenas 4 subníveis. Então, eu trouxe aqui para vocês todos eles aqui, ó. Por exemplo, o nível de energia são 7, de 1 até 7. São as camadas, aquele onde os elétrons estão, camada K, L, M, N, O, P e Q. E aí, dentro dessas camadas estão os elétrons, mas eles não estão em qualquer canto, eles estão dentro como se fossem... as camadas são as casas dos elétrons e eles não ficam soltos, eles ficam em quartinhos, e esses quartinhos são os subníveis, subnível S, P, D e F. E aí, como na primeira camada só tem 2 elétrons, então tem apenas um quartinho. Né? Para que ter mais quartinhos se só tem 2 elétrons? Então, os 2 elétrons ficam no quartinho S, que é o subnível S, porque S2. No outro, qual é o outro quartinho, que é o outro subnível? É o P, P6. Então, aqui, ó, nessa camada, tem quantos elétrons? Ela comporta no máximo 8 elétrons. Então, 2 vão ficar no quartinho S e 6 vão ficar no quartinho P. Por isso que está S2, P6. E assim vai o raciocínio. A camada M tem quantos elétrons? Tem 18. Então, não podia ter só 2 quartinhos, porque agora tem 18 moradores, que são os 18 elétrons. Então, é necessário ter mais um quartinho. E um quarto que cabe bastante elétrons, que é o D. O D cabe em quantos elétrons? Cabem 10 elétrons. E aqui, essa camada, a N e a O, tem mais elétrons, né? Tem mais moradores ali naquela camada. Então, precisa ter mais quartinhos. Então, vai ter o quartinho S, que só cabem 2 elétrons. Vai ter o quartinho P, que é o subnível, que cabe 6 elétrons. Vai ter o quartinho D, que cabem 10 elétrons. E, por último, o quartinho F, que cabem 14 elétrons, comportando aí, no máximo, 32 elétrons. E assim vai. Isso que são os níveis e os subníveis de energia. Eu vou mostrar para vocês essas camadas aqui no link interativo para vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos lá. Olha só, trouxe aqui para vocês a tabela periódica para a gente conseguir enxergar o que eu estou falando. Esse daqui é o hidrogênio. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem, certo? Esse daqui, deixa eu ver. Tá aqui o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, então ele precisa de apenas uma camada eletrônica. Mas se, por exemplo, eu vou aqui para o Na, que é o sódio. O sódio já tem 11 elétrons, então ele está no terceiro período, quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas, e esses 3 elétrons, vocês conseguem enxergar aqui, ó, esses 3 elétrons, não, desculpa. Esses 11 elétrons estão distribuídos aqui nessas 3 camadas eletrônicas, como? De acordo com a quantidade que cada camada comporta. A camada K comporta quantos elétrons? 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E aí foi necessário mais uma camada para poder complementar aqui o sódio. E se eu for olhar, por exemplo, um elemento, digamos que aqui, ele tem quantas camadas? É o radônio. Olha só como esse elemento aqui ele já é maior. Vou aumentar aqui o átomo. Tá aqui, ó. Tem muitas camadas eletrônicas. Ele tem 6 camadas eletrônicas, porque o número atômico dele é 86. Então, ele precisou de muitas camadas para comportar todos esses elétrons aí, certo? Então, isso, como que a gente chegou até aqui? Através da distribuição eletrônica, né? Como que os elétrons estão aí, e todos eles ficaram organizados na tabela periódica através da distribuição eletrônica. E o que é a distribuição eletrônica, né? Então, a gente precisa
entender o conceito da distribuição eletrônica. Observem aqui a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é a maneira pela qual os elétrons se distribuem nas diferentes camadas ao redor do núcleo. Então, por isso que ela é chamada aí de distribuição eletrônica. E os elétrons, eles não são distribuídos de forma aleatória nos subníveis. A sua distribuição se dá em ordem crescente de energia. Então, o que se faz? Primeiro, preenche cada um dos níveis de acordo com a quantidade de elétrons, até que se aloque o último elétron, que será o mais energético. Esse último elétron, ele é chamado de elétron diferenciador. Então, cada elétron vai chegar ali na camada eletrônica e ele vai sendo guardadinho dentro dos subníveis de acordo com a sua energia. E o último é o mais energético e ele é chamado de elétron diferenciador. E tudo isso a gente vê através de um diagrama chamado diagrama de distribuição eletrônica ou diagrama das diagonais. Então, trouxe aqui para vocês também o diagrama. Todos os elétrons, todos os níveis e subníveis aqui. Isso é um diagrama de distribuição eletrônica, distribuição de energia, para a gente compreender como que os elétrons chegam ali, estão organizados ali nas camadas eletrônicas. Então, quando a gente vai fazer a leitura, sempre vai aparecer assim, como estou mostrando aqui para vocês, 1S2. O que significa 1? O 1 significa o nível de energia, quer dizer que está na primeira camada. O que é o S? Significa o subnível de energia, é onde o elétron está guardadinho. E aqui, o S2 é o número de elétrons, é o número máximo que tem de elétrons guardadinhos aqui. Então, a distribuição eletrônica começa com 1S2, 2S2, 2P6, de acordo com aquilo que eu já mostrei para vocês, as camadas e os subníveis e o quanto cada subnível comporta. Lembra-se que eu mostrei para vocês da camada L, que era no máximo 8 elétrons, então 2 ficavam no subnível S e 6 ficavam no subnível P. Mostrei para vocês o de 32, que tinha o S, o P, o D e o F. O S comporta 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Ninguém precisa decorar, a gente precisa montar esse diagrama para você fazer a distribuição eletrônica. Mas quem foi que teve a ideia de fazer esse diagrama? Linus Pauling. Então, a gente vai conhecer aqui o Linus Pauling. Observem. Pronto, o diagrama de distribuição eletrônica foi elaborado por este cientista chamado Linus Pauling, né? O que o Linus Pauling, esse diagrama de Linus Pauling faz? Esse diagrama nada mais é do que um método de distribuir os elétrons na eletrosfera do átomo e também dos íons, porque pode acontecer de ter íons. Então, este método ele foi desenvolvido por Linus Pauling na época que todos os cientistas estavam pesquisando, aí, tentando compreender toda essa parte aí da tabela periódica. Então, de acordo com o Linus Pauling, esses elétrons eles estão dispostos nos átomos sempre em ordem crescente de energia. Por quê? Porque para saltar de uma camada interna, que tem menos energia, para uma camada mais externa, que tem mais energia. Então, para que isso aconteça, o elétron ele deve receber energia e depois ele deve liberar essa energia quando ele vai voltar, e quando ele libera essa energia, ele libera na forma de luz ou na forma de onda eletromagnética para depois retornar à camada original. E aí foi quando ele percebeu que não é porque os elétrons estão ali na mesma camada que tem o mesmo nível de energia. Tem níveis de energias diferentes. Então, a leitura do diagrama é sempre na diagonal. Então, como que é feita essa leitura? Vou mostrar aqui para vocês o diagrama. Observem. Tá aí, ó, o diagrama de Linus Pauling. Os níveis de energia, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E os subníveis de energia. São quantos subníveis? São 4. Certo? Como se fosse ali as casinhas dos elétrons. Ó, essa daqui é a casinha 1, que só tem 2 moradores, são 2 elétrons, então apenas 1/4, no máximo 2 elétrons. Essa daqui, ó, é a casa do L, e aí
Nesse L, que é o nível 2, tem quantos elétrons? Tem 8 elétrons, vou colocar bem aqui. Então, ele precisa de 2 quartinhos. Um quartinho comportam 2, então, primeiro preenche esse quarto com 2, depois preenche esse com 6. Então, é isso que está mostrando. Só que a leitura não é assim como eu estou mostrando para vocês. Não é nesse sentido a leitura. A leitura vai ser como? Na diagonal. Então, a leitura que a gente vai fazer é sempre assim, ó, cortando isso daqui, ó, na diagonal. Quando termina uma diagonal, vai lá para o final, é como se fosse uma fila na diagonal. Terminou aqui, vai lá para o final e anda na fila novamente. Então, é assim que formam-se os elétrons, ocorre a distribuição do diagrama de distribuição eletrônica, né? Então, a leitura é assim, na diagonal. Vou mostrar aqui para vocês a da diagonal, né? Mais bonitinho do que eu riscando aqui. Olha só, tá aqui a diagonal. Desse jeito, a distribuição, o diagrama de distribuição eletrônica. Então, quer dizer o quê? Que esse elétron aqui, ele tem menos energia que esse elétron aqui. Por isso que está aqui, ó, aumentando a energia. Então, a primeira que a gente faz a leitura, 1s2, terminou a diagonal, vai lá para o final para fazer esse caminho assim, ó. A gente faz a leitura assim, ó, 2p6, 3s2, isso quer dizer o quê? Que eles têm essa quantidade de energia, ó, 3p6, depois do 3p6 vai lá para o 4s2, e aí, em vez de vir para cá, para a lateral, a gente vai até o final. Por quê? Porque depois do 4s2, quem tem mais energia é o 3d10. Depois do 3d10, quem tem mais energia é o 4p6. E assim a gente faz a leitura. Parece ser difícil, mas não é tão difícil assim, que eu vou mostrar com exemplos para vocês. Tá certo? Então, esse é o diagrama de distribuição eletrônica e eu vou mostrar para vocês de uma maneira que faça esse caminho andando aqui o diagrama, desse jeitinho aqui para vocês, ó. Então, os níveis de energia são 7, os subníveis, e cada camada tem uma certa quantidade. Então, a leitura é desse jeito, ó, vai até o final e volta, aí vai lá até o final e volta, vai até o final, e depende também do átomo, tá? Qual é o elemento químico para fazer toda essa distribuição. Vai usar tudo isso aqui? Não. Se um elemento químico só tem 10 elétrons, então eu vou distribuir somente 10 elétrons. Esse aqui é o diagrama total. Ninguém vai fazer com todos. Quem é que vai ter todos? Aquele último lá da tabela periódica, que tem 118. Mas é claro que aqui a gente não faz com todos, a gente faz somente com alguns elementos químicos. E aí, por que isso acontece? Porque o Linus Pauling disse que esse subnível de energia, ele tem mais energia, menos energia que esse aqui, por exemplo. Então, por isso, ó, o primeiro lá, 1s2, tem menos energia, aí vai caindo, vai aumentando aqui a energia. Ó. Os outros vão tendo mais energia, por isso que a leitura é desse jeito. Quem tem mais energia? Fulano, depois esse, vai fazendo a leitura assim, certo? Então, olha só a ordem aí dessa distribuição eletrônica, se a gente não quiser usar o diagrama, fica desse jeito aqui, observem. Tá aí, ó, essa é a leitura completa. Eu estou olhando o diagrama todinho, 1s2, 2s2, 2p6, o diagrama todinho, faz-se essa leitura aí até chegar no 7p6, né? Então, se você quiser apenas utilizar fazendo essa leitura, pode, ou então monta o diagrama para você conseguir fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos aplicar, depois de eu falar tanto, vamos aplicar, vamos compreender isso daí através de um exemplo. Tá aí, ó, o carbono. O número atômico do carbono é 6, correto? Da onde que eu extraí isso? Lá da tabela periódica. E se o número atômico dele é 6, eu vou distribuir 6 elétrons. Então, eu não vou precisar do diagrama todo. Montei aqui, coloquei aqui o diagrama todo, mas não precisa de todos, eu preciso distribuir apenas 6. Então, como é que vai ser? Começa sempre no menor, 1s2, aí faz a leitura assim, vai lá para o final. Aí, quem vem? 2s2, terminou, vai lá para o final. 2p6. Mas, olha só, quando eu somo 2 e mais esse 2, vou tirar que é para você não ficar muito bagunçado.
Eu distribuí 2, depois 2, mas o carbono tem quantos? Tem apenas 6, então não precisa de 6 aqui, ele vai precisar de quanto? De 2. Por isso que ficou assim, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Esses daqui são os elétrons. Tem quantos elétrons aqui? 6. Já foi feita a distribuição eletrônica. Um outro exemplo, um pouquinho maior. O cálcio, vamos distribuir 20 elétrons. Então, faz a distribuição, ó. 1s2, tá aqui, ó. Aí, depois do 1s2, para onde que vai? Vai para o 2s2. Até aí é simples. 1s2, aí depois 2s2, depois 2p6, tá aqui, ó. Depois 3s2, tá aqui. E depois 3p6 e depois 4s2. Se a gente for somar tudo isso aqui, deu 20 elétrons do cálcio. É isso que a gente tem que fazer, a distribuição eletrônica, certo? E aí, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. E essa distribuição pode ser feita em níveis de energia ou subnível. Como a gente fez aqui, foi em nível de energia, em subnível de energia. Mas, se eu for querer organizar isso em camada, como é que vai ficar? Então, tudo que tem 1 é a camada 1, tá aqui, ó, camada K. Tudo que tem 2 é a camada L. Então, quer dizer que esse elemento aqui tem 2 camadas eletrônicas. Tem 2 elétrons na camada K e tem 6 elétrons na camada L. Por que que tem 6? Porque estão aqui, ó, os 6 elétrons. Isso que é distribuição eletrônica por nível e por subnível de energia. Vamos fazer uns exemplos. O sódio. São 11 elétrons, então temos que distribuir 11 elétrons. Por subnível, 1s2, 2s2, 2p6, já tem 10 aqui. Como o número atômico dele é 11, então bastou 1 aqui, certo? Essa é a distribuição por subnível, lá de acordo com o diagrama do Linus Pauling. Mas aí, se eu quero saber quantas camadas tem, o que a gente faz? A gente vê cada número desse, quer dizer que é um subnível, que é uma camada eletrônica. Então, tem 2 elétrons na camada K, que é essa aqui. Ó, aqui tem 2 e 2, quer dizer que é a segunda camada. Ó. Então, tem quantos elétrons aqui? Tem 6. E aqui o 3 representa a camada M. Só tem um elétron, quer dizer que esse elemento está no terceiro período aí dessa família. Ele tem 3 períodos e ele pertence à família 1. Como é que eu sei? Porque só tem um elétron na sua última camada. É assim que a gente encontra, certo? Vamos fazer o enxofre. 1s2, eu tenho que distribuir 16 elétrons. 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. No total aqui, deu 16, certo? Essa é a distribuição em subnível. Mas se eu quiser organizar em nível, tá aqui, ó. Nível 1, camada K, ó, 2 com 2, camada L, tem quantos aqui? Tem 8. E aqui, ó, 3 e 3, camada M, tem quantos aqui? 6. Quer dizer que esse elemento está no terceiro período da família, aí, nesse caso, da família 6A. Certo, pessoal? E assim a gente faz a distribuição eletrônica. Então, através dessa distribuição eletrônica, como eu estou explicando aqui para vocês, isso indica onde que a gente localiza esses elementos. Então, por exemplo, o sódio, ele está localizado onde? Ele está no terceiro período, porque tem 3 períodos. E ele pertence à família 1, porque só tem um elétron da sua camada de valência. Então, eu vou lá na tabela periódica e eu encontro ele, ó. 1, 2, 3, terceiro período da família 1. Está aqui o sódio. O mesmo raciocínio para quem? O flúor. Está aqui, ó, o flúor, o número atômico dele é 9. Então, ele tem quantas camadas eletrônicas? Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5, ó, até dá 9. Ele tem 2 camadas, quer dizer que ele está no segundo período. E tem 7 elétrons na última camada, quer dizer que ele pertence à família 7A, ou à família 17. Está aqui, ó, o flúor. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Esse aqui são os gases nobres, esse aqui é a família dos halogênios, família 7A. Essa é a localização desses elementos aí. Então, é por isso que a gente precisa
compreender a distribuição eletrônica. Foi a partir dessa distribuição eletrônica que se organizou também esse raciocínio da tabela periódica, certo, pessoal? Então, através da distribuição eletrônica, a gente consegue localizar os elementos químicos na tabela, de acordo com o período, de acordo com a família, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Uma aula um pouquinho complexa, mas ela é muito importante, ela é fundamental para a compreensão aqui também da tabela periódica. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.